Leitura bíblica, Gênesis 1:41. E aconteceu que ao fim de 2 anos inteiros, Faraó sonhou, e eis que estava em pé junto ao rio. E eis que subiam do rio 7 vacas formosas à vista e gordas de carne, e pastavam no prado. E eis que subiam do rio, após elas, outras 7 vacas feias, à vista e magra de carne. E paravam junto às outras vacas na praia do rio. E as vacas feias, à vista e magras de carne, comiam as 7 vacas formosas, à vista e gordas. Então acordou o faraó. Depois dormiu e sonhou outra vez. E eis que estavam de um mesmo pé 7 espigas cheias e boas. E eis que 7 espigas miúdas e queimadas do vento oriental brotavam após elas. E as espigas miúdas devoravam as 7 espigas grandes e cheias. E então acordou o faraó, e eis que era um sonho. E aconteceu que pela manhã o seu espírito turbou-se, e enviou e chamou todos os adivinhadores do Egito e todos os seus sábios, e Faraó contou-lhes os seus sonhos, mas ninguém havia que lhes interpretasse. Então falou o copeiro-mor a Faraó, dizendo: das minhas ofensas me lembro hoje. Estando o Faraó muito indignado contra os seus servos, pondo-me sob prisão na casa do capitão da guarda, a mim e ao padeiro-mor, então tivemos uns sonhos na mesma noite. Eu e ele sonhamos cada um conforme a interpretação do seu sonho. E estava ali conosco um jovem hebreu, servo do capitão da guarda, e contamos-lhe os nossos sonhos. E ele nos interpretou, a cada um conforme o seu sonho. E como ele nos interpretou, assim aconteceu. A mim me foi restituído o meu cargo, e ele foi enforcado. Então mandou Faraó chamar a José, e o fizeram sair logo do cárcere. E barbeou-se, e mudou as suas roupas, e apressou-se a Faraó. E Faraó disse a José: eu tive um sonho, ninguém há que o interprete, mas de ti ouvi dizer que quando ouves um sonho, o interpretas. E respondeu José a Faraó, dizendo: isso não está em mim. Deus dará a resposta de paz a Faraó. Então disse Faraó a José: eis que o meu sonho estava eu em pé na margem do rio, e eis que subiam do rio 7 vacas gordas de carne e formosas à vista, e pastavam no prado. E eis que outras 7 vacas subiam após estas, muito feias à vista e magras de carne, não tendo visto outras tais quanto a fealdade em toda a terra do Egito. E as vacas magras e feias comiam as primeiras 7 vacas gordas, e entravam em suas entranhas, mas não se conhecia que houvesse entrado, porque seu parecer era feio, como no princípio. Então acordei. Depois vi em meu sonho,
E eis que de um mesmo pé subiam 7 espigas cheias e boas. E eis que 7 espigas secas, miúdas e queimadas, do vento oriental, brotavam após elas. E as 7 espigas miúdas devoravam as 7 espigas boas. E eu contei isto aos magos, mas ninguém houve que mo interpretasse. Então disse José a Faraó: o sonho de Faraó é um só. O que Deus há de fazer, mostrou-o a Faraó. As 7 vacas formosas são 7 anos, as 7 espigas formosas são 7 anos. O sonho é um só. E as 7 vacas feias à vista e magras que subiam depois delas são 7 anos, e as 7 espigas miúdas e queimadas do vento oriental serão 7 anos de fome. Esta é a palavra que tenho dito a Faraó. O que Deus há de fazer, mostrou a Faraó. E eis que vem 7 anos e haverá grande fartura e toda a terra do Egito. E depois deles levantar-se-ão 7 anos de fome, e toda aquela fartura será esquecida na terra do Egito, e a fome consumirá a terra. E não será conhecida a abundância na terra, por causa daquela fome que haverá depois, porquanto será gravíssima. E que o sonho foi repetido 2 vezes, e a Faraó é, porque esta coisa é determinada por Deus, e Deus se apressa em fazê-la. Porquanto Faraó previna-se agora de um homem entendido e sábio, e o ponha sobre a terra do Egito. Faça isto, Faraó, e ponha governadores sobre a terra, e tome a 5ª parte da terra do Egito nos 7 anos de fartura. E ajuntem toda a comida destes bons anos que vêm, e amontoem o trigo debaixo da mão do Faraó para mantimento nas cidades, e o guardem. Assim será o mantimento para provimento da terra, para os 7 anos de fome que haverá na terra do Egito, para que a terra não pereça de fome. E esta palavra foi boa aos olhos de Faraó e aos olhos de todos os seus servos. E disse Faraó a seus servos: acharíamos um homem como este em que haja Espírito de Deus? Depois disse Faraó a José: pois que Deus te fez saber tudo isso, ninguém há tão entendido e sábio como tu. Tu estarás sobre minha casa, e por tua boca se governará todo o meu povo. Somente no trono serei maior que tu. Disse mais Faraó a José: vês aqui te tenho posto sobre toda a terra do Egito. E tirou Faraó o anel da sua mão e o pôs na mão de José, e o fez vestir roupas de linho fino. Pôs um colar de ouro no seu pescoço, e o fez subir no 2º carro que tinha, e clamavam diante dele: ajoelhai. Assim o pôs sobre toda a terra do Egito. E disse Faraó a José: eu sou Faraó, porém sem ti ninguém levantará a sua mão ou o seu pé em toda a terra do Egito. E Faraó chamou a José de Zafenate Paneia, e deu-lhe por mulher Azenate, filha de Potífera, sacerdote de On. E saiu José por toda a terra do Egito.
E José era da idade de 30 anos quando se apresentou a Faraó, rei do Egito. E saiu José da presença de Faraó e passou por toda a terra do Egito. E nos 7 anos de fartura, a terra produziu abundantemente. E ele ajuntou todo o mantimento nos 7 anos que houve na terra do Egito, e guardou o mantimento nas cidades, pondo nas mesmas o mantimento do campo que estava ao redor de cada cidade. Assim ajuntou José muitíssimo trigo, como areia do mar, até que cessou de contar, porquanto não haviam numeração. E nasceram a José 2 filhos, antes que viessem 1 ano de fome, que lhe deu a Zenate, filha de Potífera, o sacerdote, de On, e chamou José ao primogênito de Manassés, porque diz: Deus me fez esquecer de todo o meu trabalho e de toda a casa de meu pai. E o segundo chamou Efraim, porque disse: Deus me fez crescer na terra da minha aflição. Então acabaram-se os 7 anos de fartura que haviam na terra do Egito, e começaram a vir 7 anos de fome, como José tinha dito. E havia fome em todas as terras, mas em toda a terra do Egito havia pão. E tendo toda a terra do Egito fome, chamou o povo a Faraó por pão. E Faraó disse a todos os egípcios: Ide a José, o que vos disser farei. Havendo, pois, fome sobre toda a terra, abriu José tudo o que havia mantimento e vendeu aos egípcios, porque a fome prevaleceu na terra do Egito. E de todas as terras vinham ao Egito para comprar de José, porquanto a fome prevaleceu em muitas terras.